Olá, boa noite. Aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan Filho. E hoje é dia 8/6 de 2025, agora são 18 horas e 32 minutos no culto da família. Se você chegou aí pelo YouTube, queria que você soubesse que nós temos culto de domingo às 18 horas, que é o culto da família, e temos o culto nas terças-feiras às 20 horas. Tá bom? Então fica aí o alerta, se você quiser participar, fique à vontade. Tá? O caminho para você chegar nessa sala aqui, você entra no www.igrejadeinterlagos.com.br, lá você vai encontrar o caminho para chegar nessa sala aqui. Tá bom? Os nossos cultos são gravados, todos eles disponibilizados nesse canal do YouTube, que é o Igreja de Interlagos, né? E você pode nos acompanhar lá também. Temos o Facebook, o Instagram. Fique à vontade em participar conosco, né? A gente só pede para que você entre na sala com o microfone e câmeras desligados na hora do culto, tá bom? E você também nos abençoa se você disser da onde você está nos assistindo. Se você fizer isso, aí o YouTube vai subir mais vídeos, né? Ele vai dar alguma relevância para a gente. Mas vamos à mensagem de hoje. Feche os seus olhos, que eu vou fazer uma oração. Jesus querido, obrigado por esta noite, por esse culto, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e que, Senhor, possamos, nesta noite, dizer, Senhor, o que está dentro do nosso coração para Ti. E que a Tua mensagem seja levada, Senhor. E que o Senhor possa nos dar a alegria da Tua presença no nosso culto. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Esse é o assunto que eu escolhi para falar hoje, é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Falar sobre a natureza humana, né? Então, queria que você acompanhasse comigo e vamos analisar um pouquinho a natureza humana e entender um pouco o que acontece, né, com o ser humano. Vamos abrir lá em Filipenses 1, de 9 a 11. Peraí, o que eu fiz? Então vamos lá. Filipenses 1, de 9 a 11. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo entendimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Nós temos, eu tenho falado, eu tenho pensado bastante sobre esse assunto, porque a gente está vivendo assim uma época muito diferente. Nós estamos vivendo num momento histórico muito interessante, muito estranho, inclusive. Esse excesso de polarização que existe na questão política. Por exemplo, dia 7, né, dia 6, anteontem, esse rapaz lá da Colômbia, um senador colombiano de direita, levou um tiro na cabeça, né? E ele estava no meio de um comício, fazendo um comício, falando para as pessoas, né? Conversando com as pessoas, e foi uma pessoa lá e deu tiros, né? E esse rapaz está entre a vida e a morte. Um rapaz jovem, 39 anos, né? Quase 40 anos. Rapaz jovem, promissor, tinha liderança, era senador da República. E a gente tem visto o quanto a direita tem sido massacrada, né? Mas isso não é uma questão só da direita. O ser humano, não importa se ele é de direita ou de esquerda, não importa se ele é branco ou preto, se ele é
asiático, se ele é europeu, não interessa. O ser humano, este sim, tem um coração difícil, um coração problemático. E como aconteceu esse fato aí, eu resolvi pensar um pouquinho sobre isso, né? Todo homem, todo ser humano, ele nasce com... ele nasce para fazer maldades, né? Ele é egoísta. O ser humano é egoísta, o ser humano, ele quer tudo para ele. O que interessa é a barriga dele. O dinheiro é uma maneira de você... o dinheiro, né, a busca pelo dinheiro, a Bíblia fala, né, que é a raiz, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o ser humano, ele quer tudo para si. O egoísmo é uma, vamos dizer assim, é uma qualidade negativa, claro, né, mas é uma qualidade do ser humano, o egoísmo. A criança, quando ela nasce, ela é egoísta, ela é egocêntrica. Ela só quer as coisinhas para ela, é só ela. Né? Então, a natureza humana é problemática, irmãos. Nós precisamos de uma mudança interna profunda, não é? Para que a gente possa ter algum valor. Porque sozinhos é difícil, né? E esse problema é a natureza infantil, egocêntrica, né? Essa é a questão. Olha aí, ó, alguns exemplos, né, de egocentrismo, né, de pensamento infantil, né? Todos esses grandes líderes, olha, Hitler foi um grande egocêntrico, né? Todos eles queriam o poder para si, né? O que interessa. Tem uma frase muito interessante que eu ouvi de um músico, inclusive. Ele diz o seguinte, que o poder é o sexo dos velhos, né? Ou seja, poder, né? O homem gosta de poder, de dominar, né? Nós temos prazer no domínio, né? Todos somos ruins, todos somos egocêntricos, todos nós. A própria Bíblia fala, né, em Gálatas 5, 16 a 18, ele fala que a carne milita, briga contra o espírito, e este contra a carne, e se opõe um ao outro. Vamos abrir lá. Vamos abrir aqui. Gálatas 5. Então ele fala assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então essa é a questão, né? Por isso que a nossa consciência precisa ser bem formada, né? Quando nós temos os nossos filhos, a nossa preocupação é dar uma boa formação para os nossos filhos, para que eles possam serem guiados e terem boas decisões, fazerem boas decisões, né, de maneira correta. Essa é a preocupação de um pai, porque nós sabemos que somos maus, todos nós sabemos, né? Todos nós somos ruins. Quer ver? Romanos 3. Vamos abrir Romanos 3 para você ver. Esse texto de Romanos é muito interessante, né? Vocês conhecem, tenho certeza que vocês já conhecem bem esse texto. Romanos 3, 9, ele fala assim:
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aí ele vai falando, né? Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é que é o homem. Né? Ora, nós sabemos que tudo o que diz a lei aos que estão debaixo da lei, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne está justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esse é o homem. Essa é a natureza humana. Então, quando alguém pisa no meu calo, não é? Eu vou querer pisar no calo dele, eu vou querer vingança. É isso que a gente pensa. Nós precisamos mudar de alguma maneira. Irmãos, muita gente fala assim, mas o ser humano evoluiu. Evoluiu nada. Evoluiu tecnologicamente, ó. Tá vendo aqui, ó, computador aqui, vocês aí me assistindo. Estou aqui na minha casa, ó, olha só. No conforto da minha casa, aqui, ó. Ó, piano. É isso. É isso que houve mudança, mas o coração do homem continua o mesmo. Só mudou os locais onde se comete o pecado, mas o pecado é o mesmo. Nós somos frutos de um Deus malvado, de um Deus ruim, perverso. Nós somos a semelhança de Deus, somos, mas não a Cristo. Somos a semelhança do Deus Jeová lá, aquele que gosta de matar, né? Nós somos iguais a esse aqui, que gosta de mentir, que gosta de enganar, né? Mas nós precisamos de uma mudança. Paulo diz em Romanos 7 que o pecado foi definido por causa da lei. E quando quero fazer o bem, não consigo, pois a minha carne determina que eu faça o mal. Nós somos assim. Como é que pode uma pessoa ser morta por causa de uma ideologia? Eu não consigo imaginar isso. Eu não gosto da sua ideologia política e eu vou lá e te mato por causa disso. O que é isso? Não dá para entender. Aqui, ó, sai na rua aqui com isso aqui. Sai na rua com isso. Hoje a gente não pode mais nem sair com isso aqui na rua, ó. Ó. Isso aqui, ó. Aliança de casamento. Hoje não pode mais. Não é? Essa é a natureza do homem. Né? Então, irmãos, o ser humano precisa de algo diferente. Precisa acontecer alguma coisa comigo. Alguma coisa tem que ser feita comigo. E a gente vai falar sobre isso. Mas vamos continuar analisando, né? Existe um pensamento muito recorrente aí que o êxito de uma vida humana é o seu êxito financeiro, né? A grana, o dinheiro, né? A gente está atrás do dinheiro o tempo inteiro, né? Nós lutamos para ter o nosso sustento. Não está errado isso. Não está. Mas existe uma linha bem tênue, bem assim,
fininha entre o sustento, né, e a avareza. Existe uma linha bem tênue aí. Eu preciso trabalhar para me sustentar, né? Mas se aparecer um dinheiro fácil, eu vou lá e pego para mim, né? É assim que o ser humano pensa. No mundo corporativo, né, das pessoas, né, há uma luta implacável pela sobrevivência, né? Os ricos querem ser mais ricos, né? E os pobres apenas desejam sobreviver, né? Estava conversando com a Rosana hoje, né? Você vê, veja, eu não estou criticando, não, mas, poxa vida, tem gente aqui nesse mundo que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro. Não está errado isso, está certo, a pessoa tem que trabalhar e conseguir as coisas, né? O pessoal fala muito do Elon Musk, o Elon Musk é um malvadão, é isso, é aquilo. Não, o cara trabalhou bastante, o cara foi esperto, montou uma fábrica de automóveis e fábrica disso e ganhou dinheiro. O cara tem quase $1 trilhão no bolso. Graças ainda bem que existe o empresário, né? Porque o empresário dá emprego para gente, né? O pessoal, principalmente de esquerda, costuma falar muito mal dos empresários, né? Até estava vendo um texto de um jornalista aí, né? E ele estava fazendo assim estava desenvolvendo um raciocínio, né? Na realidade, quem é que oprime a gente, né? Quem é que oprime o ser humano? Será que é o empresário ou é o governo que aumenta impostos, né? O Brasil tem uma das cargas tributárias mais perversas que existe. Na realidade, quem nos oprime é o Estado. O Estado é o grande opressor. O empresário está lá ganhando dele, trabalhando e tal, indo atrás e fazendo, e dando emprego, e, né, contratando pessoas, né? Esses dias aí cogitou-se um aumento no IOF, né, em 10 vezes, né, uma carga tributária absurda. Todo mundo está falando aí que a gente trabalhou 149 dias para pagar todos os impostos. E é verdade, a gente paga mesmo. O retorno, o serviço público é péssimo, não é bom. Apesar da gente sustentar o governo, né, o serviço público é ruim. Você vai para um hospital do SUS, você é mal atendido. Você vai... Todos os serviços públicos são muito ruins, né? E a gente paga um imposto violento. A alma humana, ela não é construída para amar. O ser humano não foi feito para amar. Ele foi feito para se apaixonar. O amor não é a paixão. O ser humano, ele se apaixona. E a paixão, aquele desejo ardente de atender às necessidades da sua carne, né? Isso é a alma humana. Ela foi construída para o egoísmo e a morte, né? Tanto é que nem em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, né? Então, irmãos, nós precisamos de alguma mudança estrutural dentro da gente, né? O próprio Salomão disse, né, que a vaidade é a raiz da existência humana, né? Em Eclesiastes 1:14-18. E é verdade. A vaidade, vaidade no sentido não de ser vaidoso, preciso cortar meu cabelo porque está muito comprido, eu quero fazer a minha barba, eu vou trocar esse óculos é muito feio. Não, não é essa vaidade que eu estou falando. Estou falando da vaidade estrutural, aquela que você tem lá dentro e deseja o poder, a dominação, isso é a vaidade. O dinheiro, você quer dinheiro, quanto mais dinheiro tiver, melhor. Isso é vaidade, né? E esse é o ser humano. O ser humano é assim. Sempre foi. E não é só uma questão de sobrevivência. Não. Não é.
É uma questão de dominação. E nós não temos a capacidade natural para mudar esse estado de coisas. Não temos. Não há o que se possa fazer por si só. Não há como um ser humano mudar por si só. Ele precisa de uma intervenção divina. E essa intervenção divina que eu quero aqui, né, apresentar para vocês. Não temos a capacidade de mudarmos esta condição de existência. Não há o que se possa fazer por si só para mudar a natureza que fomos formados. Não dá. Posso até estar consciente dos meus erros, das minhas falhas. Posso. Mas como eu já estou impregnado pelo pecado, impregnado, aqui ó, a nossa carne é carne de pecado. Percebe? Nós não temos força. A gente sempre é convencido pela carne a tomar uma atitude errada. Né? Então, só nos resta um caminho. Não tente ser bonzinho por si só. Ninguém é bonzinho. Na hora de pisar o calo, de você bater o dedo na quina, né? Na hora que botarem a mão no seu bolso, arrancarem o seu dinheiro, você vai ficar um bicho, você vai se tornar um bicho, um leão. Você vai querer revidar, você vai querer, enfim. Percebe? Isso é da natureza humana, isso não é uma tomada simples de decisão aqui, ó. Não é isso, não. Porque aquilo que eu penso, que eu quero fazer, isso aqui, ó, a carne não deixa eu fazer. O próprio Paulo falava isso em Romanos, né? O bem que eu quero, isso eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço, né? Percebe? Jesus veio na contramão de todas as religiões. Jesus falou assim, olha, para você melhorar, você tem que nascer de novo. Você precisa fazer uma mudança estrutural e espiritual. Né? E Jesus, então, ele fala do novo nascimento. Lá em João capítulo 3, ele fala do novo nascimento. Né? Quando ele conversa lá com Nicodemos, ele fala, olha, Nicodemos, do jeito que você foi feito, do jeito que você é, não dá, não tem outro jeito a não ser você tomar uma decisão de nascer de novo. É isso que eu estou propondo. Né? Aquele que crê em mim, nunca, jamais morrerá. Né? A Eliette falou agora há pouco, né, sobre a morte e tudo mais. Ninguém quer morrer. Né? Pode perguntar para o senhorzinho lá de 115 anos de idade, quer morrer? Não, de jeito nenhum, quero viver. Percebe? Então, nós precisamos nascer de novo para que eu possa crescer novamente. Preciso me fazer criança, um bebezinho. E assim eu vou conseguir, né, através do novo nascimento, da crença em Jesus Cristo, ele sim, ele pode vasculhar o seu interior, ele pode mexer dentro de você para que você possa vencer o pecado. Né? Engraçado, né, que Paulo, ele ficava indeciso, né? Eu não sei se eu morro ou se eu vivo, né? Não é assim a história de Paulo? Falava assim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então eu não sei o que eu quero. Se eu quero continuar vivo, se eu quero morrer, eu não sei.
Eu só sei que se eu morrer agora, eu vou para o seio do Pai, vou para Jesus. Vou estar numa condição melhor. E se eu viver, eu vou viver para Cristo, para pregar o evangelho e trazer mais pessoas para esse caminho. É isso que Paulo ficava indeciso, né? Então, irmãos, você que está, porventura, assistindo aí no canal do YouTube, nós precisamos de um auxílio externo. Esse auxílio externo veio através do Senhor Jesus. Ele falou assim, vos darei um outro Consolador. Não é isso que ele fala? É um que vai te convencer do pecado. Vamos abrir lá em João, capítulo, não fale 14, né? 14, não, 15. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, só para eu lembrar aqui. Aí eu já ponho na lousa não, desculpa, na tela para vida de professor é assim, eu vou pôr na lousa aí para você. Cadê o novo Consolador? Aqui, ó. Capítulo 16. Capítulo 16. Vou pôr aqui na tela para vocês. É um texto maravilhoso. O Weber sempre, né, fala desse texto. Ele sempre faz referência a essa maravilha que é essa ação, né? Aí ele fala assim, mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito, e não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto meu Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, está aí o texto maravilhoso. Né? Nós precisamos desse auxílio. Nós precisamos. Sozinhos a gente não vai conseguir. Sabe, a sociedade, ou o mundo ocidental, ele está baseado, né, em uma moral cristã. Né? Hoje em dia, já se sabe, né, que a nossa, vamos dizer assim, o nosso apelo moral, ele tem raiz no cristianismo, né? Tem raiz. Por mais que você não acredite em Cristo, mas a construção da nossa sociedade, ela foi construída em cima de bases da fé cristã. Né? Então nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Esse sim é que vai nos impulsionar para fazermos o bem, para sermos bons. É ele que faz o serviço para a gente.
Um é o amor de Cristo, o outro é o amor do homem, sendo o primeiro perfeito, o segundo vaidade. Então, esta é a razão do novo nascimento. E Cristo nos prometeu um outro consolador. Né? Por quê? Porque não temos o poder de operar grandes mudanças em nós mesmos. Nós precisamos de um auxílio externo. E esse auxílio externo vem do Espírito Santo. Por isso que é tão importante a gente ter um novo nascimento, para que esse Espírito tenha liberdade de ação dentro da gente. Né? Então, se você está nos ouvindo aí pela primeira vez, você fica se perguntando assim, poxa vida, eu preciso nascer de novo para mudar da minha condição. Você precisa sim. Que apesar de você se achar uma pessoa boa, você não é bom. A Bíblia já nos diz, não há um bom sequer. Né? Não tem ninguém que é bom. Todos nós somos ruins. A vida humana é uma experiência de maldades. O amor mais parecido e mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe. Isso eu que estou dizendo, não está na Bíblia não, tá? Se você vê o amor de mãe é uma coisa diferente, viu? Olha, se você olhar mesmo, uma mãe, eu tiro aqui pela minha esposa, né? A Rosana, ela ama os filhos de uma maneira diferente do que um pai ama o seu filho. Carregou dentro de si, né? Uma criança foi formada dentro dela, né? E saiu de dentro dela. Então, o amor de Cristo é dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhões de vezes maior do que o amor de mãe. O amor de Cristo é uma coisa tremenda, tremenda. Né? A gente não vê pessoas se dando à morte como Cristo se deu à morte. Né? Há algo de louvor a Deus no reconhecimento das nossas incapacidades, das nossas impossibilidades, mas nos faz chegarmos mais próximos de Deus. Quanto mais me cerco de razões e explicações científicas, mais longe eu fico do Pai e do reino de Deus. Qual é a razão disso? Isso pode ser a soberba. Deus tem algo contra o conhecimento? Não, porém contra a soberba. Né? Eu fiz mestrado, para quem não sabe aí na internet, eu sou professor de física, eu fiz física e fiz mestrado em física nuclear lá na USP. Aquilo ali é um desfile de soberba. Se tem uma coisa que é soberba na face da Terra, é cientista, meu Senhor Jesus. Um desfile de soberbas. É impressionante o quanto um cientista é soberbo. Né? Isso Deus não se agrada. Deus não quer isso. Deus quer um coração amolecido, um coração de carne, não de pedra. Um coração humilde, que reconheça suas incapacidades, que reconheça a grandeza de Deus e reconheça que estou impossibilitado de fazer o bem, porque o que reina no meu coração é o pecado. Né? Então, não. A gente não consegue entrar no reino de Deus através da sua bondade, do seu esforço para ser bom. Não há essa possibilidade. Você não vai entrar no reino de Deus porque você é bonzinho,
que você ajuda velhinhas a atravessarem a rua, que você dá comida para pobre, que você dá dinheiro no farol. Isso aí, de jeito nenhum. Isso aí não dá. Isso aí não é o suficiente. Porque o que Deus precisa? Qual é a necessidade de Deus? Deus não precisa de nada e de ninguém. Percebe? Deus, ele precisa de dinheiro? Não. Ele precisa de comida? Não. Ele precisa do quê? Roupa? Não. Carro? Não. Deus não precisa de nada. Percebe? Mas uma coisa Deus ama. Ele gosta dos seus filhos. Ele ama os seus filhos. Então, torne-se um. Porque nada melhor do que ser amado. É muito bom você ser amado. Amar é bom também. Mas é muito bom ser amado. Né? Eu chego aqui em casa, tenho minha esposa, meus filhos, me amam, se preocupam comigo, querem o meu bem. Percebe? É muito bom isso. Né? Mas obras, a bondade humana, não. Isso aí. Tem aquele famoso versículo que está lá em Gálatas. Não. Onde que é? Efésios 2. Vamos lá, Efésios 2. E eu já falei tanto desse versículo aqui para vocês, vocês vão ter que me ouvir de novo desse versículo, hein? Eu amo esse versículo. Efésios capítulo 2, verso 9. Aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, verso 8, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é dádiva. Dom significa dádiva, é favor de Deus. Entendeu aí? Pela graça sois salvos. Ou seja, é um favor de Deus por meio da fé, pela sua crença, o tanto que você acredita. Não vem das obras, não. Salvação não vem das obras. Pela graça que sois salvos. Né? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, não, obra nenhuma sua. É o que você crê é que te leva para Deus. A gente só pode chegar a Deus se crermos em Deus. Crermos em Cristo. Agora, as obras não significa que você não tenha que fazer. Está escrito aqui no texto. Somos feituras, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós temos que andar em boas obras. Você precisa estar cheio de boas obras, mas não é isso que vai te levar para o céu, não. Não é isso que vai te dar a salvação. Tá bom? Nós temos que fazer boas obras por causa do caráter da obra de Cristo. A obra de Cristo é a obra de amor. Não é? Esse é o caráter da obra de Cristo. É obra de amor. Jesus subiu na cruz por amor. Porque nos amou. Muito bem. Se o desempenho próprio fosse condição para entrar no reino de Deus, então a obra de Cristo foi em vão. Nós entramos no reino de Deus por mérito de Jesus, não por mérito nosso. Você não tem que olhar para o Hélio ou para o pastor Hélio e falar assim, olha como ele é bonzinho. Não. De jeito nenhum. Você tem que olhar para o Hélio e falar assim, olha, o Hélio foi salvo por obra de Cristo. Muito bem. Jesus provou, né, que a lei é fraca.
E Jesus provou que o amor é forte. Jesus provou a inutilidade da solidão e a utilidade de sermos uma família. Jesus nos mostrou, né, a treva da vaidade e a luz do altruísmo. Ora, se nós somos maus, por que não se apropriar daquilo que é bom e é o Espírito Santo de Deus? Então fica aí essa mensagem para você e eu queria que você refletisse sobre isso bastante, mas pensa bastante, porque seja maduro o suficiente para falar, olha, realmente eu entendi. Agora eu sei o que é ser cristão. O porquê ser cristão. Por que optar por Jesus? Não é? Então fecha seus olhos que eu vou fazer uma oração. Jesus querido, obrigado por essa noite, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra. Que, Senhor, as pessoas que ao ouvirem possam mudar de vida, definitivamente, entender a necessidade da salvação. E que esse mundo, Senhor, esse mundo aqui, pertence a outro Deus, que não é o Senhor. Então, Senhor, peço que o Senhor abençoe as pessoas que assistirem essa mensagem. E peço, Senhor, que o Senhor nos livre de todo o mal. Cuida, Senhor, da nossa casa, cuida, Senhor, das nossas coisas, porque nós mesmos não podemos fazer isso. Só o Senhor tem a força e o poder. E a Ti, Senhor, nós damos glórias e honras. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pode desligar.